novos salvos. Eu creio que tem muita gente que ainda não tem essa certeza, mas eu quero falar sobre a certeza de salvação. Eu creio que aqui no nosso meio, os que estão aqui hoje todos têm essa certeza, mas eu creio que vai nos edificar a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela nos edifica. Amém? Feche seus olhos, volte para o seu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui totalmente na dependência do Senhor, na dependência da tua graça, do teu favor. Então libere esse favor sobre nós nesta manhã, e que a tua palavra possa ser ministrada com vida, com autoridade, Pai, com revelação. Que a tua palavra encontre lugar, terra boa no nosso coração, terra fértil. Amém. Para que ela possa frutificar para a glória do teu nome, Senhor Jesus, para a glória do teu poderoso nome, ó Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Aleluia. Sabe, queridos, é interessante que frequentemente nós encontramos pessoas assim meio indignadas com crente, né? Com alguns crentes, ou às vezes até com todos. Elas dizem que aquilo que mais as aborrece é a presunção dos crentes de afirmarem que são salvos. Eles veem isso como presunção. Nós vemos isso como uma convicção, uma certeza no nosso coração através da palavra, amém? Mas eles acham que é presunção dos crentes afirmarem isso. Na visão delas, aquilo que dizem que é uma grande arrogância e soberba. Quantos já ouviram isso? Já ouvi isso. Crentada soberba, até mesmo no meio da minha família, dos primos. E ontem me aconteceu uma coisa tão engraçada, porque os meus primos, pouquíssimos são convertidos. E ontem me ligaram de uma das casas, estavam os primos, os irmãos reunidos numa só casa, e de lá me ligaram. E quando eles falaram assim, nós gostaríamos que você orasse conosco, eu falei, uau! Aleluia! É coisa de Deus, né? Só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus. E orei sim, orei um tempão com eles e foi muito bom. Mas eu achei aquilo tão forte. Falando do Senhor, porque são daqueles que já falaram que eu era muito arrogante, por muito soberbo, por achar que só eu era salva. Eu nunca achei que só eu era salva. Eu tenho a certeza e convicção que eu sou salva. Amém? Assim como você deve ter essa convicção. Mas toda essa indignação pode ser facilmente compreendida. Entendeu? Ela procede de um conceito equivocado a respeito da salvação. A maioria das pessoas acredita que a salvação é pelas obras. Daí conclui que apenas pessoas muito boas poderiam dizer que são salvas. Então, baseada nesse conceito delas, eu preciso dizer que concordo com elas, é verdade. Porque se você acha que é salvo por merecimento, é muita soberba. É achar que você tem um poder além daquilo que é o poder de Deus, né? Então, se alguém afirma ser salvo por causa de sua grande bondade e caráter perfeito, e às vezes nós vemos as pessoas, até dói no ouvido quando elas falam, fulano, só falta converter, né? Porque ele já é assim, eu falo, depois que converte, você vai descobrir quem é, porque aí o Senhor vai quebrar as estruturas antigas para edificar o novo dele. Aí a gente vai ver muita coisa que não tinha nada a ver com bom nem com caráter perfeito. Então preciso reconhecer que essas pessoas arrogantes, elas são arrogantes e pretensiosas mesmo, quando elas pensam que é na sua força, que é por ser boazinha. Tínhamos uma irmã na Videira de Goiânia, que ela tinha um apelido desde criancinha de Boinha, porque ela era tão boa, desde criança, que o apelido dela era Boinha. Ela se converteu e continuou a Boinha. Todo mundo falava, mas fulano é muito boinha, é boazinha, é não sei o quê. Quando um dia ela chegou no pastor Luiz e falou para ele, pastor, cansei de ser boazinha. E ele assustou, falou, o que está acontecendo aí, né?
E essa senhora soltou os cachorros. Cansei de ser boazinha. Quer dizer, ela nunca foi. Estava mantendo uma postura que não era dela e um dia estoura, a bomba vai blum. Mas isso acontece, né? Então, se a nossa confiança, a nossa salvação está baseada nos nossos méritos, nas boas obras, como os espíritas. Eu tenho uma prima muito preciosa, já preguei muito para ela, muito mesmo, já dei Bíblia e tudo, mas ela é inclusive, eu não sei como é que fala, mas é a líder de um centro espírita, ela diz que é kardecista, mas a minha irmã falou, não, é macumbista mesmo. E eu não entendo nada, então, eu falei, uau, o que ela fez? Do que foi pregado, que foi mandado, que foi enviado pelo Senhor ao coração dela, né? Mas ela ainda vai se converter. Eu creio nisso. Então, não podemos, ninguém pode basear nos seus méritos e obras. Se alguém diz que está indo para o céu, porque pensa que merece entrar no céu, ele é o maior de todos os soberbos mesmo. Não é verdade? Esse certamente não é o caso dos crentes que declaram ter certeza da salvação. Então, se ousadamente dizemos que somos salvos porque o Senhor Jesus, pela sua graça, nos livrou da condenação do pecado e nos justificou, então a nossa certeza é baseada naquilo que o Senhor fez, amém, queridos? Por nós, a nosso favor. Nesse caso não há arrogância alguma, pois nós confiamos não em nós, mas naquele que nos salvou, amém? E com respeito à certeza da salvação, existem 4 grupos de pessoas. Os que não são salvos, e sabem que não são salvos. Os que não são salvos, e não sabem que não são salvos. Os que são salvos, e não sabem que são salvos. E os que não são salvos, mas equivocadamente acham que são salvos. E os que são salvos e sabem que são salvos. Eu pulei um aqui. E aqueles os que não são salvos, mas equivocadamente acham que são salvos. Esse último grupo é o que nos deixa mais encabulados, né? Algum tempo atrás houve aí um encontro evangelístico, dos nossos encontros, né? E um dos nossos líderes estava a evangelizar o grupo de jovens, como nós tivemos aqui, um grupo de jovens, mas de uma forma clara e direta ele perguntou a todos aqueles jovens: você tem certeza que quando morrer irá para o céu? Em nossa experiência, nós sabemos que diante dessa pergunta, a maioria das pessoas se cala, ou então diz que não tem certeza, ou que não sabe. Mas, surpreendentemente, um jovem levantou a mão e disse que tinha certeza e que iria para o céu. Aquilo deixou aquele líder, assim, um pouco confuso, mas ele não se intimidou. Ele avançou e perguntou: por que você tem essa certeza? O jovem explicou que todos eram salvos, que ele entendia que Jesus já tinha salvado a todos os homens. Essa falsa convicção é o resultado de um ensino errado. Aquele jovem acreditava na doutrina do universalismo, e nós vemos muita gente. Às vezes você chega e pergunta: você já recebeu Jesus no seu coração? Eu tenho Jesus, desde que alguns falam até que desde que nasci, eu tenho Jesus. Não. Ele acreditava nessa doutrina do universalismo. Ela ensina que todo homem já está salvo. Assim, numa conclusão óbvia, ele se considerava salvo e ponto. Então, o universalismo é a salvação pelas obras. E a salvação pelas obras são 2 conceitos enraizados na cultura, tanto a cultura portuguesa quanto a cultura brasileira. Isso está enraizado nessa cultura, não é? Outro dia,
Estava passando um programa de entrevista americano e o entrevistador, para surpresa, ele perguntou ao seu entrevistado: o que você responderia, aos seus, né? O que você responderia se chegasse na porta do céu e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? O entrevistado, ou um deles, contorceu-se no banco e respondeu que as suas virtudes eram maiores que os seus defeitos. Ele supunha que haveria uma balança no céu, onde seus pecados seriam colocados de um lado e as suas virtudes do outro. O que pesasse mais determinaria o seu destino. Mas ele presunçosamente acreditava que a balança estava a seu favor. Todos admitem que não são perfeitos, mas acreditam que são suficientemente bons. Dizem que fizeram o melhor que puderam e tolamente acreditam que isso será suficiente diante de Deus. Nós, porém, sabemos que Deus exige perfeição para entrar no céu. Ou você é perfeito, ou encontra algo, ou alguém perfeito que o coloque lá dentro. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeito. E nele recebemos a sua justiça. E nele podemos entrar no céu. Amém, queridos? Então não tem nada a ver conosco. É obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Multidões incontáveis estão colocando sua esperança nas boas obras para entrarem no céu. Aquele dia será uma grande decepção para muitos. Tragicamente, muitos acalentam uma falsa convicção de salvação, mas nós podemos ter certeza de que somos salvos. Nós cremos no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que Ele nos enviou, o Senhor Jesus, para fazer a eterna redenção na cruz do Calvário. Amém? Cremos que ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, que agora habita em nós. Aleluia! Aleluia. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Amém? Por tudo isso podemos ter certeza da nossa salvação. Aleluia! E a certeza da salvação é uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, quando não temos convicção, não conseguimos nos relacionar com Deus de forma correta. Não conseguimos alcançar aquela intimidade gostosa com o nosso papai. Pedro diz que a certeza nos livra de tropeços. 2 Pedro 1:10. Vamos ver lá? 2 Pedro 1:10 e 11 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A verdade é que não há crescimento espiritual sem certeza de salvação. Então nós precisamos ter essa convicção. Por isso, ela deve ser adquirida logo quando nos convertemos. Amém? Aquele que está inseguro sobre a sua salvação, ele não tem âncora espiritual. E a sua alma não encontra uma rocha onde se apoiar. Então, a sua alma vive cheia de dúvidas e ele navega nas águas da angústia, pois ainda teme o futuro. Como alguém pode ser usado por Deus se nem mesmo tem essa certeza da salvação? Então, a verdade é que, mesmo entre os cristãos nascidos de novo, muitos acham que não é possível saber com certeza se é salvo.
Mas se isso é falso, observamos aqui o que Paulo tem a dizer em 2 Timóteo 4, 6, 8. Há pouco tempo eu ouvi um pastor dizendo para toda a sua igreja que não podia ter certeza. Ele falou: eu mesmo, que sou pastor, não tenho a certeza da minha salvação. Aquilo soou tão doído, tão doído. Como é que um pastor fala isso para a sua congregação, para os filhos amados de Deus Pai naquele lugar? E aqui Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! E aí, em 2 Timóteo ainda 1,12 diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Então você também precisa ter essa convicção. Por isso, o meu encargo nesse dia é ajudar. Quero apresentar-lhe 10 argumentos bíblicos, eu quero ser bem rápida, para fortalecer a sua e a minha fé, a sua convicção sobre a sua salvação, amém? A salvação de Deus, ela é dada ao homem para a eternidade. Uma vez salvos, eternamente salvos, amém? Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Então, uma vez que alguém nasce de novo, não há mais possibilidade dele vir a perecer, amém? Uma vez salvo, salvo eternamente. Presta atenção. Eu não estou aqui dizendo que um salvo não possa ser disciplinado por Deus. Pode ser disciplinado, sim. Olhando para a palavra, até mesmo receber um bom castigo de um bom pai. Não é verdade? É verdade. Vocês, como pai, de vez em quando dão um castigo nos seus filhos? Dá um castigozinho sem ver televisão, sem pegar no telemóvel, sem isso, sem aquilo. Deus também nos disciplina para que nós possamos aprender e a crescer. Como pai, amém? Nem estou dizendo também que não haverá um julgamento para os crentes, onde eles receberão uma recompensa. Se forem fiéis, claro, vai ter uma recompensa. Tem galardão, amém? Diante do trono de Cristo, né? Vai ter galardão. Se um crente cai em pecado e não se arrepende apropriadamente, ele pode sofrer, sim, uma disciplina, uma punição no tribunal de Cristo. Por outro lado, um cristão que é salvo não pode mais perder a sua salvação. Amém? Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Então vamos ter aqui essas 10 provas bíblicas de que um crente não perde a salvação. Então, coloca seu coração com bastante expectativa para que você tenha a revelação disso. Amém? Então, a salvação, ela é um presente da graça de Deus. Amém? É um presente. Ninguém comprou, não temos condições de comprar. O nosso grande problema é basearmos a nossa convicção de salvação em nossas obras. Então, se nos comportamos bem, temos uma grande convicção. Se nós agimos mal, então concluímos que não somos salvos ou que Ele pode tomar de volta a nossa salvação. E se a salvação depende do meu esforço, então poderia ser que deixasse de me esforçar, eu poderia perder, mas a salvação é um dom de Deus. Amém? É um presente. Uma verdade fundamental ensinada na palavra de Deus é que a salvação é pela graça. Nosso esforço ou merecimento, ela não é o nosso esforço, o nosso entendimento, merecimento, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para nós. Então, a sua convicção de salvação depende da sua compreensão do
Deus, amém? Amém. Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada, amém? Deus sabia quem eu era, Ele sabia de todos os meus pecados, mas mesmo assim resolveu me salvar pela graça. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecíamos. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, então nós merecíamos morrer. Então misericórdia é Ele não nos dando aquilo que merecíamos. E graça é Ele nos dando aquilo que nós não merecíamos. Isso é graça. Então Deus sabia quem nós éramos, queridos, e Ele nos salva pela graça. Eu não podia exigir coisa alguma, porque não merecia receber nada de Deus, mas Ele resolveu me dar tudo de graça. Isso é maravilhoso. Mas será que agora que eu recebi graça, eu devo algo a Deus? Se a salvação foi um presente, então você não deve nada. Amém? Se Deus resolveu demonstrar graça a você, Ele não pode esperar que você pague ou retribua a graça recebida. Se fosse necessário retribuir a Deus pela salvação que Ele deu, isso já não seria graça, mas uma troca, um empréstimo ou uma barganha, para usar uma expressão mais comum. Então, se Deus nos dá a salvação, para que mais tarde lhe devolvamos boas obras, isso não seria graça. O que é dado de graça não pode ser retribuído e nem cobrado, amém? A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom, é um presente de Deus. Romanos 6:23, a palavra diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? E aí nós vamos ver também Efésios 2:8-9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aleluia, Aleluia. aleluia. Eu não estou dizendo que as obras não sejam importantes, depois que nós somos salvos, amém? Fomos salvos para as boas obras, também está escrito na palavra, mas elas não são uma maneira de mantermos a nossa salvação. O dom de Deus é a vida eterna. Assim não é possível perder a vida eterna que recebemos, porque ela nos foi dada de graça. Aleluia. Isso tem que ficar gravado no nosso coração, imprimido no nosso coração e na nossa mente. Deus não nos dá algo para pedir de volta. Um empréstimo pode ser cobrado, mas um presente que é dado não pode ser tomado de volta. Meu. Nós é que às vezes damos presente aguardando receber, não é? Às vezes damos presente de aniversário e ficamos na expectativa de que vamos receber porque demos. Ou às vezes não damos e nem temos expectativa de ganhar nada também. Mas não é assim com Deus. Aleluia por isso. Amém? Imagine se o Senhor nos dissesse: eu lhe dei a salvação de presente, mas agora vejo que você não tem se comportado bem. Então vou pegar de volta o presente que eu lhe dei. Uau! Isso não faria o menor sentido. O nosso Deus não muda, amém? É eternamente o mesmo. E se Ele nos deu algo, não pega de volta. Creia nisso, queridos. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou ao ponto de nos dar a vida de seu Filho, seria possível Deus rejeitar alguém depois de convertido, que se tornou fraco ou até inconstante? O amor de Deus não muda, e a sua graça também não, amém? João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
tenha vida eterna. Aleluia! Evangelho de João 13, verso 1, a palavra diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Glória a Deus. Deus nunca pedirá de volta aquilo que Ele nos deu. Deus nunca pede emprestado e nem empresta. Ele apenas dá. Amém? Deus nunca muda. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Se existe a possibilidade do crente perder a salvação, então haveria a possibilidade de Deus mudar. Mas isso é impossível. Aleluia. Outro ponto importante é saber que a salvação é mais importante que a vida eterna que Ele dá. Veja aí, em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você já te deu a salvação? Não vai te dar tudo o que você necessita? Tudo o que você colocar diante dele em oração, Ele vai te dar, amém? A palavra é muito clara: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Então Deus não nos deu apenas a salvação, amém? Ele nos deu o seu filho. Aleluia. Se Deus quis nos dar seu filho por nossos pecados gratuitamente, pensaria Ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Aquele que não me negou, por exemplo, um exemplo, uma ilustração, não me negou 100 milhões de euros, me negaria agora 1 euro de que necessito? Uma vez que Deus nos deu o seu Filho unigênito, como pode Ele pedir a salvação de volta? Então a salvação não é nada comparada ao valor do Filho de Deus, amém? Ele nos deu o seu Filho e nos deu a salvação. Se Ele não pode reclamar seu Filho de volta, por que reclamaria a salvação? Assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível perder a salvação. Isso deve gerar em nós uma grande alegria. Segundo, a nossa salvação foi planejada por Deus. A nossa salvação não é um evento que aconteceu às pressas. Muito pelo contrário, Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Veja aí Romanos 8, versos 29 e 30, a palavra diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Já deixou de ser unigênito para ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Então, em nossa experiência, nós somos salvos no dia em que cremos em Jesus e o confessamos como Senhor. Mas no ponto de vista de Deus, Ele nos conheceu há muito tempo. Ele já sabia que teríamos esse coração inclinado para reconhecer a obra consumada na cruz e receber o Senhor Jesus. Então, Ele nos conheceu há muito tempo, amém? Tudo aconteceu conforme o plano e o propósito de Deus. Então, o texto de Romanos nos mostra o plano de Deus como uma corrente. Nessa corrente, o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus. O segundo é a nossa predestinação. O terceiro elo é o chamamento. Então, a justificação é o quarto elo. O quinto elo
é a glorificação. Então, muito antes de você existir, muito antes de você pensar em Deus, Ele já pensava em você. Aleluia. Muito antes de conhecermos a Deus, Ele já nos conhecia. E aqueles que Deus conheceu, Ele marcou. Ele nos marcou para sermos idênticos a Jesus. Ele não quer ter um único filho, mas deseja que sejamos filhos assim como Jesus é. Amém? Então, a sua história com Deus não começa no dia da conversão, mas começa na presciência de Deus. A presciência é ver antes. Ele nos viu antes. Se perdêssemos a nossa salvação, seria o caso de questionar a onisciência de Deus. Então, se Ele sabia que eu seria salvo, como posso não ser agora? Então, Deus não pode mudar a nossa justificação sem afetar a sua presciência. Amém? O seu chamamento. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Está em Apocalipse 22, 3. Então nós começamos e não terminamos, mas Deus nunca. Ele começa e termina, Ele tem princípio e tem fim. Então a obra que Deus começou não pode parar na metade do caminho. Amém? A salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Foi Deus quem nos salvou. Filipenses 1, verso 6. A palavra diz assim: estou plenamente certa de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Se a salvação pudesse parar no meio do caminho, isso significaria que Deus não terminou o que começou. Mas isso é impossível. Ele começou na presciência, nos conhecendo lá no ventre da nossa mãe, e nos levará até a glorificação. Teremos corpos glorificados, aleluia. Então a nossa salvação está eternamente segura. Amém? Então, se depender de nós, iremos falhar, mas a obra de começar é feita por Ele, também a obra de preservar até o fim. Aleluia. 3. Um filho não pode deixar de ser filho. Yes. É importante você entender que tipo de salvação você recebeu e crer no Senhor. Então a sua salvação não é simplesmente um livramento do inferno. É bem mais do que isso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos livrou da condenação. Mas quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a sua vida. A salvação envolve a regeneração. Em outras palavras, ser jovem, ser salvo, significa nascer de novo. Significa que agora você recebeu vida do próprio Deus dentro de você. Fomos gerados da semente de Deus e agora somos seus filhos. Aleluia. No Evangelho de João 1,12, a palavra diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Então, nós somos nascidos de Deus. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. Nascemos de novo pelo Espírito Santo. João 5, verso 1. 1 João 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aleluia. Amamos Jesus, amamos aquele que o criou, amamos o Pai, amamos o Filho. Amém? Então, quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo. E Deus lhe dá uma nova vida. Então, sabemos que Deus nos gerou
e que agora somos seus filhos, como esse relacionamento pode ser desfeito? Como um filho gerado por você pode deixar de ser seu filho? Você pode até deserdá-lo por causa do seu mau comportamento, mas não há como deixar de ser filho. Não é uma relação simplesmente jurídica, mas é uma questão de natureza, de DNA. Amém, queridos? Um mau filho também é nascido de seu pai. Vocês compartilham de uma mesma vida. Nós somos salvos porque somos filhos. Somente filhos podem entrar no céu. Eita glória! O mesmo acontece entre nós e Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos. Mesmo se tornamos desobedientes e indisciplinados, ainda somos filhos de Deus. É uma questão de natureza e relacionamento. Não há mais como mudar isso. Amém? A única alternativa para acabar com o relacionamento de pai e filho é pela morte de um dos dois. Sabemos que Deus não morre. E agora que recebemos a vida eterna, a morte também não tem mais poder sobre nós. Yeah. Depois que o homem pecou, a morte entrou nele. Mas esta morte não é morte física somente. Porque Adão não morreu no momento em que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus, porém, disse, para que Adão não viva eternamente no pecado, vamos fechar o acesso para a árvore da vida, para que Adão não coma dela e viva eternamente no pecado. Ele viveria eternamente na morte, eternamente no pecado. Hoje nós sabemos que a árvore da vida é Jesus Cristo, amém? Por causa do sangue da cruz, nos foi aberto o caminho. E o querubim, com a espada chamejante, já não nos impede de chegar. Graças a Deus. A salvação é comer da árvore da vida. O caminho está agora aberto. O véu se rasgou. Aleluia. Então, quando você come de Jesus, você está comendo da vida. Por isso a ceia é comer do corpo e beber do sangue do Senhor. E uma vez que você come dele, você tem a vida eterna. A morte não será o nosso fim, amém, queridos? A morte não tem mais poder permanente sobre você. Se Adão comesse da árvore da vida, viveria eternamente. Ele não comeu, mas nós comemos quando recebemos o Senhor. Agora viveremos eternamente, amém? Gênesis 3, 22. A palavra diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Nós somos os redimidos, glória a Deus. Nós hoje comemos do fruto verdadeiro da árvore da vida. Comemos de Jesus Cristo e por isso recebemos a vida eterna e viveremos eternamente. Isso é um fato que não pode ser mudado. É um facto que não pode ser mudado. 1 João 5, 12, 13, a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Quantos têm o Filho aqui? Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui entra aquela doutrina errada do universalismo. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É necessário crer. É necessário nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Não somos filhos de Deus por afinidade. Somos seus filhos porque temos a natureza. Fomos gerados de Deus. A vida do Filho de Deus se tornou nossa própria vida. Amém? Temos duas vidas em nós. A primeira é a vida natural que herdamos de nossos pais. A segunda
É a natureza espiritual que nasceu de Deus. Essa nova natureza é a vida do Filho de Deus em nós, amém? Quarto, o corpo de Cristo não pode ser mutilado. A salvação de Deus é realmente algo grandioso. Quando fomos salvos, não fomos apenas livrados da condenação do inferno, e nem fomos apenas regenerados, mas na verdade nos tornamos um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz assim, que fomos unidos a Ele de uma forma tão íntima, que não podemos mais ser separados. Isso pode ser exemplificado como amálgama. E aí vamos ver aí, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Um amálgama é formado a partir de alguns componentes que ao se juntarem sofrem uma troca química e formam um terceiro elemento. Eles perdem a característica anterior para formar um outro elemento com característica distinta das anteriores. Então, os dentistas misturavam mercúrio com prata para formar aquele amálgama a fim de procederem à restauração de dentes. Uma vez solidificado aquele amálgama, já não era mais possível desfazê-lo, torna-se um novo material. Sabe, um bolo é outro bom exemplo de um amálgama. Nós reunimos todos os ingredientes, a farinha de trigo, os ovos, né, o chocolate ou a cenoura, o leite, o fermento, os ingredientes, e misturamos tudo e levamos ao forno. Então o calor vai produzir um amálgama com todos aqueles ingredientes que sofreram uma troca química. O resultado disso é um bolo. Aí se alguém requisitar de volta os ovos, é impossível.